Nesse sentido também que nós estamos nos preparando para a Páscoa, nós estamos aqui nos preparando para aquilo que eu gosto aqui de pensar que é uma das datas mais especiais aqui do ano, onde nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus. E na semana passada eu comecei essa série de mensagens falando sobre o aspecto do perdão. É claro que a obra de Cristo Jesus tem vários aspectos e vai desencadear várias situações na própria teologia, mas uma especial que eu sinto assim, que depois de tantos anos de conversão, tantos anos de ministério, que me chama bastante atenção é sobre o perdão. Eu fiz, se não me engano, acho que 36 anos de conversão. Nossa, pastor, tá ficando velhinho, hein? Tô ficando velhinho, né? 36 anos de conversão. E depois de 36 anos de conversão, você começa a perceber, né? Começa de alguma forma a entender um pouco mais, não tanto quanto lá no início, que foi um choque, aquilo que Deus fez na minha vida, foi algo transformador, algo que chamou muita atenção, mas quando o tempo passa você percebe de fato, profundamente aqui, o tamanho dessa obra de Cristo na nossa vida. Naquilo que ele exerce sobre o perdão. Por isso hoje eu quero trazer aqui justamente esse tema, o perdão, uma obra exuberante, porque ele vai fazer um contraponto dentro do texto que nós vamos estudar já aqui. Porque agora, dentro dessa obra exuberante de Cristo Jesus, Deus agora nos chama agora também para perdoarmos. E por que perdoamos? Porque temos sido perdoados. Porque nós perdoamos. Claro que por ser uma ordem de Deus, a gente vê isso nas Escrituras, os próprios discípulos, nas Escrituras nós vemos isso, por uma questão de obediência, perdoe o seu irmão. Não é assim que você fala lá quando os crianças estão brigando? Vai lá, perdoa o seu, né? Perdoa o seu irmão e assim por diante. Nós perdoamos porque é uma ordem de Deus, sem dúvida. Nós perdoamos porque, sem dúvida, isso nos ajuda a resolver um conflito. Porque diante de um impasse, diante de um conflito, o que resta muitas vezes é o quê? O perdão. Não é a razão. Não é saber quem vai ganhar a disputa. Não é saber quem tem a razão. Mas nesse momento, muitas vezes, o que vale é o perdão. Perdoamos não porque, por não querer carregar um fardo de rancor, de ódio, de angústia em nosso coração. E aí nós o quê? Perdoamos. Mas há uma lição maior porque perdoamos, ensinada por Cristo Jesus. Perdoamos porque temos sido perdoados. E é interessante porque o Senhor Jesus vai ensinar essa lição lá em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. E eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia ali. Eu só coloquei uma parte do texto, mas nós vamos ler o texto todo, tá bom? Eu vou dividir essa primeira parte e depois a segunda parte aqui, quando ele conta aqui essa história, uma historinha aqui para ilustrar aquilo que ele acabou de ensinar, tá bom? Ele diz assim, lá em Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também é o Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. É interessante porque aqui é um questionamento sobre se devo, não é sobre se devo ou não perdoar. O perdão é ponto passivo nas Escrituras, e os discípulos todos entendiam que o perdão, inclusive, era algo nobre, era algo que significava um valor da parte de Deus. O judeu entendia isso, ele sabia disso. Mas a pergunta que nós vamos observar, toda essa lição sendo ensinada por Jesus, é: qual o limite do perdão aqui? Qual o limite do perdão para com o meu irmão que peca contra mim? É interessante porque semelhante a essa discussão, lá em Lucas capítulo 17, versículos de 3 a 10, o Senhor Jesus também ensina da mesma forma. Ele vai dizer assim: tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe pedir perdão, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. É interessante porque aqui, claro que em Lucas 17, de 3 a 10, nós vamos observar que quando você continua lendo o texto, inclusive, o Senhor Jesus vai dizer, inclusive, vai contar uma outra história aqui sobre um servo, que ele deveria fazer aquilo que foi mandado, aquilo que faz parte da vida do servo. E no final da história, Jesus vai dizer assim: olha, se você perdoar o seu irmão, você não fez nada mais, nada menos que a sua obrigação. Porque o perdão não é uma questão de fé. Porque o perdão aqui não é uma questão agora de fé aumentada, mas simplesmente está dentro de um contexto que você, como perdoado, vai agora perdoar aquele que vos tem ofendido. É isso que Jesus quer dizer nas duas situações aqui. Por isso, nesse contexto, tanto de Lucas como de Mateus, nós vamos observar isso. Você perdoa porque você já foi perdoado. Nesse contexto aqui, nós precisamos lembrar que esta é a situação. Perdoamos porque nós temos sido perdoados, consiste inclusive em entender que o perdão de Deus é algo exuberante, é algo grandioso, majestoso da parte de Deus. Nós estamos inseridos dentro de uma obra de Deus em nossas vidas que exerceu algo grandioso em nós. Quando Jesus nos perdoa, quando Deus opera essa obra de perdão em nossas vidas, Ele não é do tipo de perdão assim: desculpa qualquer coisa aí. Vou perdoar, né? Fazer o quê? São assim mesmo, né? O que nós pode fazer? Não é aquele tipo de perdão, tipo o pai quando o filho faz coisa errada, e aí ele apronta 1, 2, 3 vezes, aí você fala assim: deixa para lá, porque se eu pegar, eu esgano ele. Não é assim, pai. Pai não deixa para lá um monte de coisa. Se você for corrigir o seu filho por tudo que ele faz durante o dia, você nem vai trabalhar mais. Você vai? Mateus vai deixar você trabalhar? Cadinho do Mateus. Mateus é um bonzinho. É uma bênção, Mateus. Mas a Lu sabe, se for ali pegar de fato, a gente não trabalha. E aí você tem que o quê? Perdão em cima de perdão. Perdão em cima de perdão. E às vezes você até deixa algumas coisas passar. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo, nós precisamos entender que não foi isso apenas. Que não foi esse aspecto de um deixa para lá. Houve uma obra grandiosa, exuberante. Houve algo incalculável, grandioso, majestoso, impressionante. Onde essa obra deveria nos deixar extasiados de temor.
espantados de tamanha maravilha que foi a obra de Cristo Jesus. Por isso não significa qualquer coisa. Por isso agora nós vamos observar que essa obra exercida por Cristo Jesus não está condicionada aos meus padrões de justiça que eu realizo de qualquer forma. Mas quando eu falo de perdão, eu preciso lembrar do perdão de Deus que foi operado em mim numa obra grandiosa. E é o que eu falei, do início da minha conversão e depois de 30 e tantos anos de convertido, eu digo assim, eu começo a entender um pouquinho dessa obra grandiosa na minha vida. Porque se dependesse de mim, daquilo que eu acho que eu poderia fazer, não teria jeito. Porque para mudar o Ilinha, para mudar o meu coração, precisa ser algo grandioso, não da minha parte, mas da parte de Deus. Essa obra é tão grandiosa que custou a vida do Filho de Deus, que agora justamente ele entrega a sua vida para propiciação, para substituição, para a redenção das nossas vidas. Num sacrifício agradável a Deus. Ele satisfaz, ele supre aquilo que só ele podia suprir, não eu, não você. Por isso é grandioso. Por isso é exuberante. Eu não sei se você já algumas vezes teve que lidar com alguns conflitos. Eu, como pastor, a gente às vezes tem que lidar com conflitos, até mesmo na nossa vida, ou entre os irmãos e assim por diante. A gente tenta apaziguar isso, tenta resolver isso, e alguns irmãos muitas vezes trazem algumas situações e a gente fala assim, precisa perdoar, irmão. E quando há o perdão, é que eu choro escondido, vocês não veem. Eu choro na minha sala, porque eu vejo assim, situações onde aquelas pessoas não se viam, não falavam, não queriam se ver mais, mas de repente há o perdão e aquilo muda completamente. Obrigado, minha filha. Aquilo muda completamente. Uma obra extraordinária. E aquelas pessoas muitas vezes parece que não aconteceu nada. Parece que não houve um perdão e essa obra é grandiosa. E é interessante porque o Senhor Jesus vai dizer isso, dentro daquele texto que nós estávamos dizendo, que muitas vezes nós ficamos nos números. O perdão é exuberante. Porque o Senhor Jesus aqui faz um contraponto diante de uma pergunta de Pedro, de quantas vezes ele deveria perdoar. Voltando lá para o texto de Mateus, ele vai dizer, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Logo quando olhamos para o texto, pensamos, de onde veio esses números? Da onde Pedro tirou esse negócio de que eu tenho que perdoar 7 vezes se alguém pisar na bola comigo? Se nós olharmos para a perspectiva de Pedro, inclusive, parece bem razoável perdoar alguém 7 vezes, porque você imagina só perdoar alguém 7 vezes no dia? Você imagina só? De novo? E aí você tem que o quê? Perdoar. Aí deu lá 9 horas da manhã. De novo? Só agora às 9. O que você faz? Perdoa. Aí já começa o quê? O perdão já não é tão assim, tão legal, né? 12:00. Você foi jantar lá, você foi almoçar. E aí a coisa queimou o feijão, atrasou. E aí? De novo. Mais uma vez. Mais uma. 7 vezes. É interessante e é razoável isso, porque os próprios rabinos, a própria cultura judaica, entendia que você podia fazer isso até 3 vezes no dia. Mas que isso já não era mais sua obrigação. Por isso Pedro aqui é até razoável nesse sentido.
Mas a resposta de Cristo traz uma certa ironia, uma que eu chamo de uma ironia santa, que tem em mente aqui não os números da cultura rabínica, mas os números de uma extravagância pecaminosa de vingança, principalmente ligado a um contexto que nós já estudamos aqui, de Lameque. É muito interessante porque Gênesis capítulo 4, versículos de 19 a 24, vai falar ali depois da história da queda, e tem toda a descendência de Caim ali, e Moisés encerra praticamente o capítulo 4 contando a história de Lameque. Vocês vão lembrar de Lameque. Lembra de Lameque? O rap do Lameque. Vocês lembram do rap do Lameque? Que eu fiz o rap do Lameque? O Luiz colocou até um remix. Preste atenção, preste atenção. Eu estou falando isso porque eu fiz numa outra mensagem, eu preguei sobre esse texto, capítulo 4 de Gênesis, e eu falei desse cântico de Lameque, como que se fosse um rap, exaltando a sua violência. É interessante porque quando lá no finalzinho e é isso, por isso que eu estou brincando aqui por causa do rap de Lameque. Está lá no YouTube, lá. Depois a gente precisa apagar aquilo do YouTube, tá, Léo? Tá bom? Mas no finalzinho do capítulo ele vai dizer assim, eu vou ler todo o texto, tá bom? Do 19 a 24, só acho que está uma parte aqui só no slide. Lameque tomou para si 2 esposas. Ele já começa com essa extravagância de algo que ninguém tinha feito. Ele toma 2 esposas. E o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zila, ouçam o que eu digo, preste atenção. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, um jovem porque me machucou. E se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Os irmãos percebam que o cântico de Lameque é uma afronta orgulhosa, arrogante, extravagante, relacionado à vingança de Deus que se alguém ferisse Caim. Lá, ele está se referindo a Gênesis capítulo 4, versículo 15, quando Deus proíbe agora que alguém proferisse matasse Caim diante daquilo que ele tinha feito com o seu irmão. Não está nas mãos de ninguém a vingança sobre Caim, apenas na minha. E quem se vingar de Caim, quem tirar a vida de Caim, será vingado 7 vezes. E aí alguns vão dizer assim, não, mas Deus está protegendo Caim. Não, Deus não está protegendo Caim. Deus simplesmente está disciplinando Caim, e agora ele é justamente com essa marca, as pessoas viriam, porque essa pessoa era uma pessoa amaldiçoada, estava debaixo da maldição de Deus. E que agora essa justiça pertencia a Deus e ninguém mais. Ninguém poderia colocar a mão sobre Caim, se vingar de Caim, porque essa vingança pertencia a Deus, nem a mais ninguém. Mas aí Lameque, como era arrogante, como era orgulhoso, faz justamente um cântico. Olha, se Caim é vingado 7 vezes, olha, Lameque é vingado 70 vezes 7. Numa extravagância por ter matado um homem e um jovenzinho. Provavelmente ele matou uma criança aqui, um pré-adolescente, um adolescente, alguma coisa assim. Se você olhar no versículo anterior, né, ele vai descrever isso. Um homem me feriu e um jovem porque me machucou. E eu matei. E agora ele faz um cântico extravagante, demonstrando a sua violência. E está dizendo, inclusive, que se alguém agora se vingar disso tudo, se alguém ousar trazer alguma vingança, será vingado 7 vezes 70. É muito interessante isso, porque a extravagância
do pecado, da vingança, é justamente o pano de fundo para o ensino do perdão exuberante de Deus em Cristo Jesus. Na contramão dessa vingança extravagante, na contramão do desejo de se vingar de forma extravagante, há agora um perdão exuberante da parte de Deus. Porque Lameque está exaltando essa forma de vingança, como se fosse gloriosa, majestosa, orgulhosa. Ele está se gabando dessa infinita possibilidade de se vingar. Uma vingança que nunca é plena. Lembra? Mata a alma e envenena. Lembra quem disse? Seu Madruga. Se vingar não para simplesmente no ato de vingança, porque nós vamos sempre ter sede de vingança. E não só essa sede de vingança, de querer mais vingança, mas de forma cada vez mais achar formas extravagantes de se vingar. Se gabar da vingança. Os irmãos percebam, por exemplo, a gente vê isso muito nos contextos de filmes de Hollywood, por aí vai. Você assistiu já o Vingador? Interessante, porque ele se vinga, matou a família dele. E a vingança dele é bem extravagante. Para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Não só isso, mas as pessoas se gabam dessa vingança. E irmãos, aqui nós precisamos lembrar, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, onde numa extravagância agora nós queremos mostrar que somos superiores e que estamos melhores daqueles que têm nos ofendido. Está vendo? Brigou comigo também agora, está tudo bem, não quer mais ser meu amigo. Me ofendeu. E aí eu meto no Instagram lá, maravilhosamente bem. Estou melhor do que esse infeliz. E aí vira o quê? A briga de Instagram. Você viu o outro? Você viu lá no Instagram? Você viu? Olha lá, está se achando. Mas você viu o outro ali? Você viu? Não para nunca. E não para esse tipo de coisa. Num orgulho, numa arrogância, nessa extravagância agora, que é impressionante, onde você inclusive vai achar formas criativas para se vingar. Para se vingar. Irmãos, mas na contramão disso, a antítese disso é o perdão, que não é uma questão de quantidade. Aqui o Senhor Jesus não tem em mente isso, mas justamente trazer nesse número infinito aqui, praticamente quase um número infinito de perdão, né? Uma grandeza sobre esse perdão. Porque diante da vingança extravagante, precisamos de um perdão exuberante. Por isso a obra de Cristo Jesus, ela é grandiosa. Porque fomos perdoados. A exuberância dessa obra agora faz parte da nossa vida e nos convida assim a vivermos dessa forma. Perdoar porque temos sido perdoados é o entendimento de que eu fui liberto de uma extravagância de vingança, de rancor, de ódio, de mágoa. Me desprendo até da minha razão, me desprendo até da minha justiça, me desprendo até das coisas das lembranças que eu sei que eu sofri de coisa errada, mas isso não me afeta mais. Eu passo a desfrutar de uma obra grandiosa, perfeita, que toma a minha alma e eu me sinto em paz com Deus. O perdão de Deus traz isso na minha consciência. Ele faz isso de uma forma impressionante. Ele muda até a minha fisionomia agora, os meus batimentos cardíacos, quando eu sou lembrado daquilo que eu sofri, daquilo que aquela pessoa fez por mim. Eu olho agora para essa pessoa e já não mudo mais minha cara. Minha cara continua a mesma, mas antes não. Antes era visível que tinha uma encrenca rolando. Até o seu batimento, até a pressão subia.
de 12 vai para 15. Olha só. Mas o perdão exuberante de Cristo, essa obra maravilhosa, ela faz humildemente andar nessa dignidade de cabeça erguida, e que mesmo diante do ofensor, mesmo diante disso que eu sofri, mesmo diante daquilo que eu vivi, isso não mais me humilha, não me traz mais esse desejo maligno, e essa lembrança agora justamente está nos pés de Cristo Jesus. Eu não preciso mais me vingar. Algum tempo atrás, há muitos anos atrás, um amigo meu pisou na bola feio comigo. Crente, pessoa que conviveu comigo na igreja, e fez algo que me machucou muito, né? Era um amigo meu. E nós, diante da confusão ali, né? Cada um, tá bom, beleza, cada um segue a sua vida, e a gente, você para cá, eu para lá, e a gente vai ver assim. Mas isso Deus tratou no meu coração, eu perdoei, e assim, cada um seguiu a sua vida, e nós não nos falamos mais. Mas eu estava num congresso ano passado, e de repente, dei de cara com essa pessoa. Aí o rosto já tremeu até o bigodinho. E agora, o que eu faço? Nossa, tá ali, deixa eu virar, deixa eu ir para cá, vou desviar. Meu Deus, eu não quero nem conversar com essa pessoa. Senhor, como é que vai? E aí? Família, tá bem? Tá. Irmãos, é interessante que eu não senti nada. Não senti raiva, não senti ódio, não senti tristeza, não senti. Porque há o perdão. Porque eu estou vivendo essa exuberância do perdão da obra de Cristo na minha vida. Os meus olhos não mudaram, minha voz não mudou. E olha que é perceptível isso. Como é que vai? Tudo bem? Família, tal. Porque essa obra é grandiosa. Essa obra me ajuda agora a viver de cabeça erguida. O perdão você não precisa mais esconder da pessoa, se desviar. Você agora não precisa ficar por trás maquinando coisas de forma que aquilo toma conta da sua vida, que aquilo fica 24 horas por dia no seu coração, na sua mente. Você come pensando na pessoa, naquilo que aconteceu. Você dorme, se conseguir dormir, pensando na pessoa. Em vez de você dormir pensando no seu amado, na sua amada, você dorme pensando em quem? Naquele abençoado que pisou na bola com você. Deu para entender como isso é extravagante? Deu para entender como isso se torna um negócio grandioso na nossa vida? Você vai trabalhar, antes você montava no carro, você saía assoviando, cantando, louvando, mas agora você já não tem mais vontade de fazer isso. Por quê? Porque você está vivendo essa extravagância. E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que quando nós, para lidar com essa extravagância da vingança, da mágoa, só a exuberante obra de Jesus, do perdão. Porque isso aqui é uma briga de cachorro grande. É uma briga muito grandiosa dentro do nosso coração. Por isso, o perdão não pode ser ofuscado, porque ele é exuberante, porque ele é grandioso. Se os irmãos voltarem lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35, após o Senhor Jesus dar aquele número que não é para ser levado ao pé da letra, mas justamente para você entender a grandiosidade, a exuberância da obra de Jesus, Jesus passa agora também a usar essa historinha desse servo que deve uma quantia para o seu senhor que é impagável. Quando nós olhamos aqui, quando o texto descreve que ele devia 10.000 talentos,
os comentaristas, os cálculos que são feitos dentro desse contexto aqui, é uma dívida que ele teria de viver uma vida inteira e não pagaria. Eu acho que ele entrou no limite do cheque especial, do cartão de crédito. Sabe aquela dívida impagável lá, que é juros sobre juros? Sabe aquele negócio? Que você deve 1.000, daqui um mês você passa a dever 3.000, aí de 3.000 já passa a dever 9.000. Você fala assim, nossa, mas como é que aconteceu isso? Aí de 9, depois você vai ver que está ali já quase uns 18. Nossa, pastor, é mais ou menos isso aí. Aí quando você vê, você está devendo lá 300 mil reais, 400 mil reais, R$500 mil, como é que eu pago isso? Nem vivendo 2 vidas eu consigo pagar. E aí ele chora, né? E você sabe muito bem que o endividado vive de forma humilhante. É uma humilhação. O endividado vive agora dessa forma. E agora ele vai diante do seu Senhor e diz, tenha paciência. E olha que o negócio ia ferver, porque ele ia ser vendido como escravo, sua mulher, os seus filhos iam ser presos, porque essa dívida era impagável. E ele pede o quê? O que ele pede? Perdão. Tem paciência. Inclusive ele vai dizer, tenha paciência porque eu vou pagar. Não vai pagar. Ele não vai conseguir pagar. Tanto que o seu Senhor faz o quê? Perdoa a dívida. Ele não sai ali numa renegociação de dívida. O Senhor vai dizer, está perdoado, não precisa mais pagar. Porque é uma dívida que você não vai conseguir pagar. E aí ele sai dali adorando a Deus, ele sai dali cantando, engrandecendo, exaltando a Deus, ele sai exaltando a exuberância desse perdão, essa grandeza desse perdão. Sai? Não. Porque ele sai dali e acha um conservo, que devia uma quantia que nem chegava próximo daquilo que ele devia. Era irrisório comparado àquilo que ele devia. Mas ele não tem essa mesma piedade, clemência. Ele não usa esse mesmo perdão para com esse também que deve para ele. Praticamente aqui, tudo aquilo que o seu Senhor fez, a exuberância desse perdão, a grandeza desse perdão, a grandiosidade daquilo que ele viveu, ele não se aproveita daquilo, mas na sua mesquinhez, na sua visão pequena, numa visão terrível das coisas, ele vai agora cobrar uma dívida quase que irrisória comparado à dívida dele. Ofuscando isso na vida dele. Ofuscando aquilo que ele acabou de viver pelo seu Senhor. Parece que ele não entendeu que, cara, olha só, foi grandioso isso que aconteceu com você. Foi grandioso o que esse Senhor fez por você. E simplesmente ele passa quase que uma borracha nisso, e agora na sua mesquinhez, na sua vingança, no seu desejo de se vingar, ele trata o seu servo com toda essa maldade. E manda prender, sem pestanejar. Ele ofusca aquilo que o seu Senhor fez na vida dele. Por isso, irmãos, olha só que interessante, é isso que o Senhor Jesus tem em mente para explicar para os seus discípulos. Olha, não é uma quantidade, não é questão de números. Vocês precisam entender que essa é uma obra grandiosa. Vocês precisam entender no seu coração, na sua mente, que isso é tão grande, que deveria nos constranger, nos maravilhar, de tal forma que perdoar seria algo simples. Porque eu fui perdoado. Isso deveria nos chocar. Isso deveria nos abalar. Meu Deus, como pode? Como pode? A partir do momento, então, olhar para isso, para com o meu irmão que me ofende. Porque se eu fui agraciado com essa grandeza, com essa maravilhosa obra, por que eu vou ofuscar a obra de Deus na vida do meu irmão também? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que eu não vou estar no mesmo nível, no mesmo nível do meu irmão que peca contra mim?
Se não pior até. E aí nós passamos muitas vezes a ofuscar a exuberante obra do perdão na vida do outro. Deu para entender a responsabilidade disso? Queridos irmãos, nós deveríamos ponderar nossa dívida, aquilo que nós fizemos diante de Deus, aquilo que nós vivemos sem Deus, e Deus agora nos perdoou de uma forma maravilhosa, grandiosa. Por isso, quem sou eu para não perdoar? E aqui eu entendo que isso não é tão simples. Não é tão simples porque muitas vezes nós não entendemos ainda a grandiosidade dessa obra na minha vida. E para que eu faça isso, eu preciso ter humildade. Humildade. Eu devo entender que eu recebi isso, e isso é chocante. Que eu recebi essa obra grandiosa da parte de Deus sem mérito, sem merecer. Eu não fiz nada para isso. Não. Mas eu não sou tão ruim assim, pastor. Será? Você acha isso? E Deus acha isso? Você acha isso? E Deus acha isso de você? Meu filho é tão ruinzinho. Meu filho é bonzinho. Meu filho é um bonzinho, pastor. Meu filho é tão bonzinho. Ele é... Para você. Mas Deus acha isso? Ou ele teve que mandar o filho dele para salvar o seu filho? Você mandaria o seu filho para salvar outro filho? Mas Deus mandou o filho dele para salvar o seu filho. Pai faz isso? Manda lá, Rafael. Mas Deus fez. Mandou o filho para salvar a Helena. Para salvar a família do Rafael. Para entender isso, eu preciso de humildade. Por isso, perdoar, irmão, significa que eu entrego aqui, inclusive, o meu direito de vingança ao Senhor. Porque Ele sabe o que precisa ser feito. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que passando pano, deixando para lá, porque Deus não faz isso. As tragédias que você viveu, as mágoas que você viveu, as traições que você viveu, as lutas e dificuldades diante de relacionamentos que trouxe para você, muitas vezes, um estado tenebroso de espiritual aqui. Deus não deixa para lá. Mas Ele diz, a vingança pertence a mim. A justiça me pertence. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo, tanto esforço, tanto sentimento, nós nos fadigamos porque queremos viver essa vingança, essa obra que pertence a Deus. Para que eu possa me gabar da minha vingança. E não ache também que você agora vai olhar o seu irmão sendo justamente alvo dessa vingança de Deus e vai chegar assim e vai dizer... Mais Deus, desce a vara mesmo. Parabéns, Senhor. Queima esse miserável. É pouco. Pisa na cabeça dele. Deus é justo. Deus não mexe com o ungido do Senhor, porque Deus vai o quê? Fulminar. Glória a Deus. Queima esse maldito. É isso? É isso? Muitas vezes nós vamos ter que orar. Deus, tira a mão. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, Ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. É olhar para a vingança de Deus, é olhar para a justiça de Deus, para aqueles que nos têm ofendido e dizer, Senhor, que o Senhor me preserve da tua justiça, que o Senhor me preserve da tua vingança, que o Senhor me preserve disso. E que isso deve causar em nós temor e tremor diante de Deus. Por isso, irmãos, para a gente encerrar aqui a nossa mensagem, perdoar, algumas aplicações aqui. Perdoar não vai depender do mérito
ofensor. Tá bom? Por que perdão? Porque mérito ninguém tem. Ninguém merece. Nem eu, nem você. Perdoar não depende, mas ele não mudou, mas ele nem me pediu desculpa, passou perto de mim, pisou no meu pé e nem voltou para pedir desculpas. Ele nem se arrependeu. Perdoar não depende do mérito do ofensor. Eu perdoo porque eu tenho sido perdoado. Esse é um erro que muitas vezes nós nos entregamos. Eu só vou perdoar se ele vier falar comigo. Ele vem, agora você vai ver. Agora eu vou falar tudo na sua cara. E aí você põe para fora todas as coisas do velho homem, do pecador, da vingança, da mágoa, da ira. E blá, 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 aquele pi, 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 pi. Não é assim. Eu perdoo no meu coração, pois em tantas outras coisas eu ainda luto continuamente, porque estou sendo abençoado pelo perdão de Jesus. Eu perdoo mesmo que eu não veja mais essa pessoa, mesmo que ela tenha morrido. Dá para você resolver a pessoa te magoou, pisou na bola com você, morreu. Aí você fala assim, tá vendo? Deus matou esse miserável. Não é isso. Mas aí você sabe que precisa perdoar. Mas aí você sabe que não pode mais conversar com essa pessoa, porque ela o quê? Morreu. E aí, o que você faz? O que você faz? Vive eternamente nessa maldição? Não. Você perdoa no seu coração. Deus está perdoado aqui no meu coração. Porque o Senhor opera em mim. Porque eu fui perdoado pelo Senhor. Ao lembrar dessa situação, eu não quero mais ficar com raiva. Ao lembrar disso, Senhor Deus, eu não quero mais me entristecer. Eu não quero mais viver em função disso. Porque está o quê? Tem alguém comigo aí? Perdoar. Perdão não depende de mérito. Não depende de merecimento. Porque ninguém merece. Ou faz por merecer o perdão. Nem eu fiz. Perdoar é esperar em Deus que na sua exuberância, na sua glória, na sua majestade, esse perdão produza frutos na vida do ofensor. Entrego a minha causa para Deus, entrego a minha justiça para o Senhor, entrego a minha vingança para o Senhor, para que Ele opere na vida desse que me ofendeu, algo que eu não consigo produzir. E veja na vida desse homem, dessa mulher, desse meu ofensor, algo grandioso. Eu tenho visto isso nos anos que eu caminho com Cristo Jesus. Uau! Como Deus faz isso na vida de pessoas. Você fala assim, aquilo é um caso perdido. Aquilo não tem jeito. Já pensou assim? Irmãos, quero pedir perdão aqui para a igreja, porque como pastor a gente pensa assim às vezes, né? Um homem de pouca fé. Eu já falei isso, que eu luto com a minha fé muito. Que eu olho para algumas situações e eu falo assim, isso é um caso perdido, isso aí não tem mais jeito. Isso aí é só, entrego nas mãos de Deus, porque olha, não vai ter jeito. E aí Deus vem, ei, presta atenção aqui, olha o que eu faço. E essa pessoa perdoada, transformada, restaurada pelo Senhor, começa a glorificar o Senhor, vivendo como um perdoado em Cristo Jesus. Mas eu já levei tanto de Deus sobre isso. E Ele não me cansa de dar na minha lata. Porque você entrega a causa a Deus. Por isso, perdoar, porque temos sido perdoados, lembra da nossa... Não significa agora lembrar das nossas falhas e pecados que deveriam ser agora levados à cruz de Cristo humildemente. Há uma humildade necessária para receber e viver essa obra exuberante do perdão. Por isso, não olhe para o seu próximo com indiferença.
Por isso não olhe para aquilo que você viveu, por mais grave que tenha sido, e eu sei que os irmãos aqui muitas vezes tiveram que lidar com muita coisa terrível na sua vida, e perdoar não é tão simples. Por isso ela é uma obra exuberante, que pertence a Deus. E nós vamos fazer isso porque temos sido perdoados.